Na nossa caminhada de fé, podemos nos deixar levar pelo medo, pela vergonha, por inseguranças que muitas vezes nos levam a agir de forma contrária à nossa fé. Buscando viver de forma coerente com o Evangelho, apoiemo-nos uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo e celebremos com fé. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres. E isso procurei fazer sempre, com toda a solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se, por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: Se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou,
um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, na primeira leitura, São Paulo nos conta sobre a sua viagem a Jerusalém, onde se encontrou com os apóstolos Pedro, Tiago e João. Ele pontua que pregam o mesmo evangelho, mas para comunidades diferentes. Ele para os pagãos e Pedro para os judeus, ecoando a mensagem do Salmo 116 que hoje cantamos, pregando o evangelho a toda criatura. Paulo destaca ainda a dificuldade de viver essa unidade com coerência, tomando como exemplo Pedro, que por medo de críticas estava agindo de forma contrária ao que pregava. Paulo corrige, não por rivalidade, mas por amor à verdade e para ajudá-lo a se manter no caminho da fé. Com isso, Paulo nos ensina que, como igreja, como corpo de Cristo, somos responsáveis uns pelos outros e devemos nos ajudar a nos mantermos também nós no caminho da nossa fé. No Evangelho, Jesus nos ensina a rezar a oração do Pai Nosso. Nessa oração perfeita, Jesus resume a nossa relação com Deus. Reconhecemos a Deus como nosso Pai e nós como seus filhos e filhas. Desse modo, em Deus, somos todos irmãos e, como irmãos, devemos nos relacionar com o Pai e uns com os outros, com amor, respeito e confiança. A oração do Pai Nosso nos ensina a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, a perdoarmos e a nos reconciliarmos uns com os outros. Irmãos, busquemos rezar em comunidade e permitir que a oração do Pai Nosso seja realidade em nosso meio. Vivamos o perdão, reconciliemo-nos com Deus e com os nossos irmãos e aspiremos o reino de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Maria, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.